Quando o cara faz um filme do ET, Minha Casa Telefone. isso, aquilo ali tem alguma coisa ali, ô Daniel? O Steven Spielberg manja, ele conhece. Ele já viu o ET, sabe que existe, entendeu? Como é que tu sabe? Ele relatou Ele isso em já algum lugar? falou que, não, eu sei que tem e tal. E existem histórias de bastidores, né? Eles, não, já tiveram experiência e tal. Você vê, o cara é aficionado por esse tema, né, de alienígena, né? Vai sair agora, né, o Disclosure, né, que é o filme muito aguardado, hein? Tá arriscado esse ano, cara. Você vê, ó, essa semana o diretor da NASA falou que é mais provável que tenha alienígena que não. Provavelmente tem, ele falou. O diretor da NASA chegar a falar isso, cara, porque ele tá querendo induzir a galera a acreditar que isso é real. Uma invasão alienígena tem o potencial de unir a humanidade, né? Em 24 horas, cara. Pô, o tecnato global é instaurado em 20 segundos. Não é? Porque a humanidade não vai ter mais Israel e Irã. Agora é a humanidade contra alienígena. E acabou com as diferenças na hora. Isso já foi falado pelo Ronald Reagan para a ONU em 1989. Ele falou isso. Se a gente tivesse uma invasão alienígena, acabaria a Guerra Fria. Porque Rússia e Estados Unidos teriam que se unir contra eles. É a lógica do Independence Day clássico. Uhum. Independence Day é uma propaganda em cima disso. Bill Clinton já falou isso. O Paul Krugman, vencedor do Nobel de Economia, professor de Princeton, já falou isso. E tu acha possível algum tipo de ilusão, Sim. algum tipo de manipulação? Vai acontecer. Vai estar programado para acontecer, cara. Vai acontecer, eu tenho certeza. Aí o tanto de bilhões de dólares tentando convencer as pessoas que isso é real, para enganar as pessoas. Aí você fala, pô, Daniel, mas então para você alienígena não existe. Para mim existe anjo e demônio, entendeu? Se aparecer alguma coisa real, são anjos ou demônios, entendeu? Mas a narrativa é uma ferramenta. Vai ser uma enganação. Os demônios vão falar, ó, essa aí não fui eu não, esses caras estão mentindo. Eu matei essas criancinhas, mas essas ali não fui eu que matei, não. Entendi. Essa nave aí eu não uso mais, não. Essa aí tá no modelo, tá ultrapassado. Essa aí eles roubaram da gente lá nos anos 60. Caralho, mané. Pois é, né? Isso também é fascinante. Imaginar o que tem já aqui que a gente... Se é que tem mesmo, né? Deve não, ter. mas vai ter um anúncio que provavelmente vai ser mentiroso, mas vai ter um anúncio que os alienígenas são reais e vai aparecer nave, vai aparecer alienígena, vai aparecer tudo. Mas provavelmente vai ser tudo fake. Essa que é a ideia. Quem falou isso foi o Werner von Braun, que foi o cara que era major da SS nazista e foi para os Estados Unidos no projeto Paperclip para desenvolver a NASA. O cara que ajudou a criar a NASA no leito de morte falou isso para sua secretária Carol Rosin, que está viva até hoje. Ele falou, eles vão forjar uma invasão alienígena para criar um governo global. O maluco mandou essa antes de morrer. E ó, sabia muito, hein? Uma coisa que é... O tempo vai dizer se vai acontecer ou não, mas tecnologia para forjar um negócio desse ele já tem, já existe. Você acha que esse... Eu tava indo pro Rio na sexta-feira de noite. E aí sentou do meu lado um piloto de avião. E ele tava trocando ideia comigo sobre coisas que ele já viu, sabe? Papo legal, hein? E ele tava falando de umas paradas que ele já viu que uma luz que andava... Que assim, não tinha como ser Starlink. Por quê? Porque o Starlink não para, por exemplo. Porra, O Starlink, ele não volta, por exemplo. O Starlink não tem alteração na aceleração, por exemplo, segundo ele. O Starlink não se movimenta para parar bem em cima do avião. E ele falou que tudo isso acontece com outros caras vendo. E ele, cara, tá vendo aquilo ali, mano? Na tua opinião, isso é tecnologia terrestre? Tô te perguntando o que é. Essas bolinhas pequenas, isso, são as bolinhas, umas paradas assim. A bolinha pequena, né, não. Eu acho muito difícil. Não é um teste, um drone, uma parada? Acho que não. Essas bolinhas pequenas que na Segunda Guerra Mundial eles chamavam de Foo Fighters, eu acho mais difícil de ser, cara. E o que tu acha que são os Foo Fighters? Ou são tecnologia de anjos caídos, essas coisas, que isso existe. Porque o cara, assim como o cara imagina Deus um velho barbado tomando água de coco, imagina o anjo também um gordinho com cabelo cacheado, louro, tocando a harpa e soltando flash. Tem nada a ver, né? Essa concepção nossa aqui que eu desenvolvi de programação e jogo são inteligências artificiais de alta capacidade, né? São AGIs e ASIs, né? Então são os caras que montam projetos, tem várias tecnologias. Que até o ser humano que é fuleiro da cebola tem as suas tecnologias. Imagina esses caras que são ancestrais aí, estão aí desde sempre. Então pode ser algo tecnológico dele ou pode ser algo diabólico mesmo, satânico, né? Existem muitas histórias do... Grotesco é a palavra que tu usou, cara. Grotesco que é um troço muito... Parece que, sei lá, você fica sem chão, entendeu?
Parece que você fala, pô, a vida perdeu o sentido, o que é isso, né? Tudo que eu sabia perdeu a razão, uma sensação muito estranha, né? Caralho. E aí, como eu sei que ficar parado embaixo dessas naves não é legal por causa da radiação, eu falei, não vou parar o carro, não. E aí eu continuei. Hoje eu me arrependo. Por que, cara? Ainda bem que saiu fora, pô. Eu tinha que ter filmado ela paradinha, né? Eu filmei depois ela andando, mas não é a mesma coisa, né? Cara, seria uma das coisas mais impressionantes que a galera ia ver, porque eu não entendi como é que a cidade inteira não tava parada olhando pra cima, tirando foto. Mas o pior de tudo é que Era grande. Pô, muito grande, cara. Não era do tamanho do Maracanã, mas era, sei lá, do tamanho do campo de futebol, eu acho. Não o campo oficial, um campo normal. Tô entendendo, aham. Era muito grande a parada. E um triângulo com 3 bolas brancas na ponta e uma parada vermelha no meio. Uma luz vermelha no meio. Parada em cima da basílica. Por que um triângulo? Mas eu escutei esse papo essa forma toda hora aparece. Tem várias formas, né? Tem a forma do charuto, que é tipo um ônibus que voa, né? Tem a forma de bola, tem a forma de disco mesmo, tipo saucer, né? Que é prato. Tem várias formas, né? Essa do triângulo, o Rony Vernet já me contou uns triângulos que não sei quem, o caralho, toda hora um triângulo. Eu ainda acho que essa aeronave que eu vi é humana. Acho que é humana, não é alienígena não. Mas é uma parada que, mesmo sendo humana, assustador, te arrebenta, esquisito, fora do lugar. Te arrebenta. Estranho. Uma parada muito estranha, mano. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei um tempão pesquisando na internet pra ver se alguém tinha filmado em Aparecida. Aí botei OVNI Aparecida, Triângulo. Depois de alguns meses, e eu percebi que não foi nesse dia, que eu acho que eu tenho, o vídeo tem a data. Acho que foi dia 13 de abril de 2003, sei lá. Não foi nesse dia, mas eu achei no YouTube filmagens da galera filmando outras ocasiões que essa nave tava parada em cima da basílica. Eu achei isso, não separei, não trouxe, não sabia que ia falar disso, mas eu falei, caraca, não fomos só nós que vimos, né? Porque eu perguntei eu tava no carro dirigindo, falei, vocês viram isso? Porque eu pensei, cara, eu não quero induzi-los a falarem que viram o que eu tô falando que eu vi. Então eu não falei, eu vi XYZ, eu falei, o que vocês viram? A gente viu um triângulo parado em cima da basílica. Só que eu não vi ele só na hora que eu passei na estrada em frente à basílica, eu já tinha visto ele lá atrás. Porque na estrada você consegue ver a basílica de longe. E eu vi que tinha alguma coisa parada em cima. O que eu imaginei? Tá tendo um evento ali na igreja e tem um helicóptero filmando o evento. Só que eu fui chegando perto, fui vendo que não era helicóptero. Na hora que eu olhei, eu vi o triângulo, deu pra ver a textura do metal da parada, pô. Caralho. Porque a estrada passa perto da catedral ali. Passa mesmo. Passa perto. E tem até um posto da polícia rodoviária ali. Cara, o meu ímpeto foi, vou parar aqui e vou perguntar pros caras, é normal, isso aqui aparece todo dia às 6 da tarde, porque ninguém tá falando nada. Mas eu falei, não vou parar não, que esse troço cismar de vir pra cima vai soltar a radiação em cima de mim e dos meus filhos, da minha mulher, né? E aí, o que acontece? Caralho, eu falei com a minha filha, não vou parar e fica de olho, porque normalmente segue, vai seguir a gente. Não sei porquê, mas eu senti que ia seguir. Não deu outro, meu irmão. Quando eu cheguei na Dutra lá na frente, que é onde eu pego a saída para pegar a Carvalho Pinto, que é SP-070, a nave estava em cima da Dutra depois da saída. Dava para eu passar embaixo dela de novo e filmar, só que eu falei, cara, eu não vou pela Dutra até chegar em São Paulo, que eu odeio, que é cheio de caminhão. Eu falei, eu não vou só para tirar foto disso, eu vou embora, não quero saber desse troço não. E aí, quando eu já tinha desistido, aí já tava à noite, a gente tava no meio do nada ali na Carvalho Pinto. Carvalho Pinto à noite tem lugar que é zero, não tem nada. A parada saiu do meio do mato, maluco. Veio um triângulo gigantesco voando assim, saindo. Aí minha mulher conseguiu pegar o celular e filmar o restinho da parada, entendeu? Você ouve as crianças no carro gritando, lá o triângulo, lá, caraca e tal. E como é que tu dorme depois, mané? Cara, quando chega em casa? Meu irmão. Difícil, foi a maior pilha, né? A maior adrenalina, né? Eu pensei, aqui naquela região você tem a Embraer, você tem ITA, você tem várias bases do exército. Falei, deve ser uma nave americana que veio dar um rolê, né? Só não sei porque que ela veio atrás da gente, né? E vi 3 vezes, né? Ou se era outra nave, não sei. Mas, a parada cismou com a gente, não sei porquê. Cara, que viagem. Foi bem estranha a experiência. Eu nunca vi porra nenhuma, para não dizer que eu nunca vi porra nenhuma. Aí tem que olhar pro céu, né? Tem gente que não olha também. Às vezes acorda de madrugada assim, dá uma olhadinha, vê qual é. Vou começar a olhar mais tem que olhar pro céu, cara.
Aqui em São Paulo é difícil, que é muita luz, né? O céu fica meio chapado, mas, pô, no Rio... Mas eu digo, nunca vi nada assim que me chamasse atenção, que fosse mais do que possível. Tipo, algo sobrenatural. Que fugia muito, né? Tirando uma vez que eu acho que eu vi o meu primo dentro de uma casa que meu pai tinha, saindo de um quarto, entrando no outro, e eu fiquei procurando o moleque lá a tarde inteira e o moleque não tava lá. Eu fiquei, caralho, que esquisito. Mas foi a única vez. Tá, mas não tinha a ver com alienígena. Não sei, eu não sei. Isso é comum pra caramba, cara. Tive já essa experiência e foi grotesco. Eu achei que tinha entrado um ladrão em casa. Eu tava na casa da minha esposa, na época a gente namorado, vendo Matrix 1. Acho que era ano 2000, 99. Eu vi um maluco passando na sala e entrando no quarto. Falei, entrou ladrão. Eu corria lá, não tinha ninguém. Uma outra casa que eu morava lá, a casa que eu morei aqui no Ipiranga, olha que história doida. Eu morei numa casa no Ipiranga, assim que eu mudei pra São Paulo. Aí lá nessa casa, cara, tinha vira e mexe, minha sogra morava lá comigo também, tinha minhas filhas, e eu ouvia minha esposa falando, pô, de umas paradas que ela via ali na casa. Aí minha sogra... tava morando há pouco tempo, já tava vendo? A gente tava morando lá, sei lá, a gente morou lá 1 ano e pouco, tá ligado? Ela via umas coisas. Aí minha sogra falava de umas paradas, não sei o quê. Eu, uma vez, vi um troço que eu jurava, assim, na cozinha, tinha uma janela pra um corredor com um muro, que era onde a Mariana pendurava roupa. Sei. Uma vez eu cheguei em casa do Flow, e aí eu vi alguém passando com cabelo curto. A Mariana usava cabelo curto, passando aqui assim. E aí eu saí pela porta da cozinha e fui ali no corredor falar com ela. E ela não tava lá. Tava dormindo. Tá ligado? Caralho, estranho pra caralho. Aí minhas filhas viram uns bagulho, não sei o que, estranho pra caralho. E depois... Nessa casa Nessa casa. Casinha tá meio carregada, né? Sinistro. Aí a Mariana levou lá uns amigos lá dela lá, os amigos falando que tinha uns cara puto com nós, que não era pra gente estar lá naquela casa. Mas cara, o que? Espírito ou pessoa? A Mariana levou umas pessoas. Sei. Não, quem tava chateado com vocês comigo, eram pessoas ou espíritos? Era um coroa que morou naquela casa. Ah, tá. E que era um espírito, tava morto. Ah, o espírito tava chateado contigo. E ele gostava de um cantinho, segundo os caras, ele gostava de um cantinho específico da casa lá. Isso. E ele ficava ali, geralmente, tá ligado? Legal. Cara, um tempo depois, realmente, essa casa ela foi feita por um cara. O coroa fez a casa. Tanto que ela é toda meio torta, tá ligado? Os cômodos são meio tortos. Isso aí atrai, sabia? É? Ângulo torto atrai. É nada. Atrai. A casa é toda torta. Então é por causa disso. Atrai, que é uma maravilha. Toda torta e com uns cantinhos que os caras, por exemplo, no banheiro, no lavabo, tinha uma portinha que tu abria aqui assim e tinha um cantinho e era onde os caras falavam que ele gostava de ali. ficar. Que era um cantinho. Esse cara, se ele construiu a casa assim, ele manjava do Paranauê legal, hein? Não é porque ele era lambão que não tinha esquadro nem pra fazer fora dos quadros. Não, isso aí é a geometria sagrada, né, cara? Se você pega em inglês, chama mansard roof, telhado mansard. Quando o telhado é reto e ele cai assim, você tem um trapezoide, que é uma forma... Geralmente, estruturas assim, em forma de trapezoide, que é um triângulo sem a ponta, atrai, entendeu? Que coisa! Aí, Então você entra no quarto, a parede é assim. Ela é caída, assim. Era assim esse cômodo. É como se fosse um chalé, mas não, né? Tem a parede torta. Não lembro se a casa era Tem uns assim, ângulozinhos meio empenados. Por exemplo, o quarto, o esquadro do quarto era todo torto. Entendeu? As paredes era estranho, elas não eram ângulos retos. Acho que ele fez de propósito. Né? Fez de propósito. Não é uma coisa que é mal feita, parece que foi feito de propósito. E era assim, uma casa maneira, entendeu? Uma Sim. casa maneira, com cuidado, uns vidrão na sala, estranho. Coroa não era bobo, não. E aí foi lá, os amigos lá da Mariana lá, não, pô, tem um cara que tá puto que vocês estão aqui, não sei o quê. E, porra, aí um tempo depois a gente saiu da casa, a gente entregou a casa. E o dono da casa chegou ele faleceu num acidente de carro e o filho dele, uns 2 anos depois que a gente ia sair da casa, me mandou uma mensagem falando, aí, vocês viram umas coisas estranhas aqui na casa? Juro pra tu que ele mandou esse salve. Aí fala com a Mariana aí, que é a Mariana que viu umas paradas sinistras aí. E aí eu não mexo com essas paradas, não. Ficou trocando ideia com o moleque mó tempão das paradas ali, mané. E foi a vez que eu cheguei mais perto de um troço assim. De coisa estranha, né? Mas de ver, é isso. Eu acho que eu vi uma pessoa passando. E muitos anos antes, o meu primo, que eu achava que era o meu primo, saindo de um quarto e entrando no outro, e no fim não tinha ninguém em casa, tá ligado?